Oi pessoal, bem-vindos a mais um podcast do RPG Planet. Eu sou o Cello e atendendo a pedidos de muita gente que pediu pra gente colocar conteúdo de lore aqui no podcast, hoje vamos ouvir um pouco da história do grande herói Drizzt Do'Urden, talvez o personagem mais icônico aí de Dungeons & Dragons, talvez o mais famoso. Esse conteúdo é extraído dos nossos vídeos, com pesquisa longa que eu fiz junto com a Lina. Então sente aí, relaxe e vamos à história de Drizzt Do'Urden. Muito bem, Cello, então hoje a gente vai falar do Drizzt, esse personagem tão icônico de Dungeons & Dragons, né? E pra gente falar um pouquinho do Drizzt, a gente vai falar de onde veio a ideia desse personagem, né? Então o R.A. Salvatore, que é o autor de todos os romances do Drizzt, né, na maior parte dos romances do Drizzt, ele criou esse personagem quando ele foi contratado para fazer uma trilogia onde ele ia explorar um lugar novo no mundo de Forgotten Realms. Ele ia fazer ali as aventuras de um grupo de aventureiros no extremo norte do mapa, na região chamada de o Vale dos Ventos Gélidos. O Icewind Dale! Isso, ali virou um lugar agora famoso, né? Porque Tá vindo uma aventura aí que vai se passar lá. Alguma aventura que a gente vai jogar. Isso. Exatamente. Mas enfim, ele tinha já criado um esboço do que ele queria fazer. E ele queria que o personagem principal dele fosse um bárbaro chamado Wulfgar, né? E na hora de enviar as ideias dele ali para os editores e tudo mais, um editor dele chegou e falou assim, seguinte, o Salvatore, que tal esse bárbaro aí ter um sidekick, ter um ajudante, né, ter alguém ali do lado dele? Você já pensou em alguma coisa assim? E aí ele falou, não, mas é uma boa ideia, eu vou voltar pra casa e vou desenhar, vou escrever alguma coisa. Ele, não dá tempo, eu tô indo pra uma reunião agora pra mandar essa ideia pra editora e fala pra mim agora o que você já pensou, alguma coisa a respeito. Aí ele... então tá bom, o que você acha de um Drow Ranger que vai ser o melhor amigo? E o cara perguntou, tá bom, e qual que vai ser o nome? Ele é Drizzt. Ele inventou Aí o cara gostou. Tá aí, gostei, tá bom. Eu vou falar lá pra eles e tudo mais. E assim foi. O editor levou, né, a proposta do R.A. Salvatore e eles aprovaram, então, essa primeira trilogia aí que contaria essa história desse grupo de aventureiros em Icewind Dale. Mas durante o processo de escrita, quando ele começou a fazer de fato os romances, ele se viu ali gostando muito mais de escrever sobre o Drizzt do que sobre os outros companheiros de viagem, mais do que sobre o Wulfgar. E aí no meio do livro ele falou, quer saber, eu acho que o personagem principal aqui é o Drizzt, não é o Wulfgar. Então ele meio que mudou, a história e ele entregou e deu super certo. As pessoas se identificaram muito com o Drizzt, porque o Drizzt, ele é um cara, tipo, outsider, assim, ele é um cara que não é parte daquela sociedade. Então ele serve para você observar a sociedade pelos olhos dele. Ele é um personagem filosófico e introspectivo, então quem tem essas características se identifica muito com o Drizzt, né? Então ele fez muito sucesso. E daí pra frente, depois dessa primeira trilogia, existiram várias outras, né? Então tem a trilogia que conta a origem do Drizzt, são mais de 30 livros que a gente tem, né, do R.A. Salvatore, contando a história do Drizzt. Então por isso que a gente demorou tanto pra fazer esse vídeo pra vocês, porque teve um trabalho de pesquisa muito grande, né? Então, a partir de agora, alerta de spoilers. Spoilers! Né? Se você quiser ler, já a Jambô tá trazendo todos esses livros em português. Isso não é um jabá, tá? Vale a pena ler os livros. Se vocês não se importam com spoiler e querem saber um pouco mais do Drizzt, fiquem com a gente. Lembrando que a gente não vai falar vírgula por vírgula, a gente vai falar os pontos mais importantes da vida dele, né? Para que vocês conheçam aí o geralzão, o que é de marcante, o que é de bacana na história do Drizzt, certo? Vamos lá, então. A primeira coisa que chama a atenção do Drizzt é que ele é um Drow, um herói Drow. O Drow é um elfo obscuro, como tem no livro do jogador. Ele é um elfo, maior parte deles malignos, né? A sociedade deles. E eles vivem nos subterrâneos em Umbra Eterna, que é uma masmorra gigantesca, quase do tamanho do próprio continente acima dela. Exatamente. E a gente contou um pouquinho sobre a sociedade Drow nos vídeos de Drow, né? Mas a gente não vai falar muito detalhadamente igual a gente falou lá no vídeo, só vai dar uma repassada aqui, comentando que o Drizzt nasceu em
Menzoberranzan. Sim, Menzoberranzan é a maior cidade Drow, ou a mais importante, e lá o que vocês precisam saber em linhas gerais é que é uma sociedade matriarcal maligna ligada a uma divindade cruel e sinistra chamada Lolth, a Rainha Aranha. Todo mundo ali é devoto de Lolth e se não for vai ser castigado. E as crianças são doutrinadas a seguir os caminhos perversos de Lolth. E Lolth incentiva o que há de pior na pessoa. Traição, espionagem, enganação, crueldade, tudo isso meio que é premiado numa sociedade Drow. Exatamente. E a sociedade é dividida em famílias, em casas. Né? Em Menzoberranzan tem mais de 50 casas, né? 50 famílias diferentes, disputando quais são as mais abençoadas por Lolth. Né? Então tem realmente um ranking, né, numerado. Tipo, a família Baenri é a família número 1 de Menzoberranzan, porque é a mais abençoada por Lolth. Aí, as 8 primeiros nesse ranking, essas 8 primeiras famílias... Tem lugar que fala que são 8, tem lugar que fala que são 10. Mas acho que no primeiro livro diz que são 8. Essas 8 ou 10 primeiras famílias são parte do Conselho de Menzoberranzan, que vão decidir o futuro dos Drow, vão decidir lugares que eles devem atacar, lugares que eles precisam proteger e coisas assim. E aí a gente tem, então, a família do Drizzt, né? Que é a família do Urden, né? E essa família tem como matriarca a Meliss. Né? E a Meliss está querendo tomar o lugar de uma outra família chamada Devir. E tem isso também. Uma família pode destruir a outra e subir no ranking, mas é uma regra muito doida de Lolth. Atacar diretamente uma outra família é um crime punível com a morte de todo mundo. Você tem que puxar o tapete e ninguém pode descobrir que você puxou o tapete. Se você conseguir fazer isso, você toma um lugar e tá tudo certo. Exatamente. Se você fizer um massacre bem feito nas encolhas... O advogado não pode descobrir. Exatamente. Entendeu? Assim, o buchicho da cidade, todo mundo sabe o que aconteceu. Mas se não tem prova e não tem testemunha, Lolth vai te abençoar. Você realmente merece estar aqui. Aquela outra família era fraca e não merecia o status que ela tinha. A sua família sobe no ranking, né? Exatamente. Bom, muito bem. Então, como eu tava falando, a família do Urden quer tomar o lugar, né? Queria tomar o lugar dos Devir, né? E a Meliss estava tramando, então, um ataque à casa Devir. E foi exatamente o que ela fez com o Zaknafein, né? Que era o melhor espadachim da família do Urden para atacar lá. Dizem que ele era o melhor espadachim em milênios. Ele era, assim, incrível. Tanto que ele estava melhorando o status da família do Urden de tão talentoso que ele era. Muito bem. Na hora que a Meliss estava na hora do parto, foi a hora que ela resolveu atacar a família Devir, porque ela ia aproveitar a dor do parto para ter mais poderes mágicos para conseguir fazer um estrago maior ainda na casa Devir. E foi o que aconteceu. Então... o Drizzt nasceu exatamente nesse momento. As tropas do Zaknafein invadiam, a matriarca Meliss destruía as barreiras mágicas, né, com a dor do parto que você falou, e nisso nasceu o bebezinho Drizzt ali, terceiro filho homem da família do Urden, e como é tradição entre os Drow, o terceiro filho homem costuma ser sacrificado para Lolth. Olha o nível da brutalidade dessa sociedade. Exatamente. Só que exatamente na hora que o Drizzt ia ser sacrificado, né? Aliás, a gente esqueceu de comentar que quando ele nasceu, o que chamou a atenção de todos é que ele tinha os olhos violetas. Belíssimos, né? Olhos. Belíssimos olhos violetas. E aí, na hora que ele ia ser sacrificado, uma das irmãs descobriu que o irmão mais velho do Drizzt tinha morrido. Alguma coisa aconteceu nessa invasão à casa Devir e o Drizzt já não era mais o terceiro filho homem, agora ele era o segundo porque o mais velho Exatamente. morreu. E aí com isso ele não precisaria mais ser sacrificado, né? E aí o Drizzt foi levado para uma das suas irmãs cuidar dele. A Vierna do Urden foi quem ficou responsável de cuidar dele nos primeiros 5 anos de vida dele. E o Drizzt, mais uma vez, deu um pouco de sorte, porque a criação nas famílias, né, as crianças, elas são disciplinadas no castigo físico e doutrinadas no caminho de Lolth. Elas saem, né, desse processo da infância delas
completamente malignos por causa da punição que eles sofreram. Só que a Vierna, dentre todas as irmãs do Drizzt, era a menos maligna. Então ele, de certa forma, ele teve ali um pitaco de amor na criação dele, né? Bom, e aí, né, o Drizzt chegou aos seus 16 anos. E aí, quando eles chegam, né, aos 16 anos, eles têm que definir. Existem só 2 caminhos que os machos Draus podem seguir, né? Ou ele vai ser guerreiro, ou ele vai ser mago. No caso das fêmeas, elas podem ser sacerdotisas também, né? E aí o Zaknafein falou pra Melici: olha, Melici, ele é ambidestro, ele pode ser um excelente guerreiro, né? E como o Zaknafein era muito bom, a Melici concordou com ele. Falou assim: não, se ele tá vendo que esse Drow, que o Drizzt tem potencial, eu vou confiar nele. E aí, então, o Zaknafein começou a treinar o Drizzt para que ele fosse depois para a academia. Exatamente. E durante o treinamento, o Zaknafein, ele era um guerreiro, um assassino da família Do'Urden, assim, impiedoso. Só que ele mesmo, ele não gostava daquela sociedade Drow. Ele achava uma sociedade hipócrita, maligna. Ele cumpria o papel dele, mas ele era um cara meio amargo, assim, sabe? E ele viu que o Drizzt, ele era uma criança ainda inocente, ainda acreditava na bondade dos outros. E ele falou: eu quero preservar essa inocência do Drizzt, eu quero deixar com que ele tenha esse coração puro. Então ele isolou o Drizzt do resto dos irmãos e das irmãs dele, e eles ficaram treinando afinco ali a arte da espada, e o Drizzt se especializou no combate com 2 armas. Ele usava 2 cimitarras já, e treinava para ficar um mestre, ficar quase tão bom quanto o Zaknafein, para a preparação para ele ir para a academia, né, dos Drow, para ficar ali um guerreiro formado. Bom, e aí foi exatamente isso que aconteceu, né? O Zaknafein treinou o Drizzt a ponto dele conseguir entrar na academia de guerreiros, e ele começou a fazer muito, mas muito sucesso. Ele começou a se destacar perante todos os outros, né? E tinha até uma luta anual, assim, tipo um festival, não um festival, tipo um Jogos Vorazes tipo dos alunos. Jogos Vorazes dos alunos, né? Onde eles não usavam armas letais, mas eles tinham que lutar em combate. Era cada um por si, era um Battle Royale ali. E aí, assim, na primeira vez que ele lutou, ele só não ganhou porque ele confiou no cara e o cara foi e traiu ele. E aí esse cara que traiu acabou ganhando. E aí ele percebeu que ele precisava ganhar um pouco mais de malícia. Ele começa a fingir que ele realmente é cruel, enfim, tudo. E começa a agir de tal forma. E aí ele se destaca, assim, absurdo. Todos os anos ele ganha esse torneio. Muito bem. Aí o Drizzt se destacou, né, nesses torneios e tudo mais. Só que enquanto isso acontecia, estava formando uma conspiração ali na academia, perto dele, sem ele saber, que envolvia... Vocês lembram aquela família que a gente falou no começo? Os Devir? Então... teve um deles que sobreviveu, sem ninguém saber. Porque a família toda normalmente fica nas fortalezas, ali nos castelos deles. Quem estava lá morreu. Mas esse Devir, o Alton Devir, um dos filhos machos, estava frequentando a Academia Arcana, estava fazendo faculdade. Então ele não ia estar lá no momento do ataque. Mas os Do'Urden sabiam disso e tinham contratado um assassino para se livrar dele. Eles tinham subornado um professor dele da academia, que era o da família Huneth, que era uma outra família lá de Mesoberranzan, que tinha o apelido de Faceless One, né, esse irmão mais velho aí dos Huneth, que ele era um mago com o rosto todo deformado por ácido, né? Exato. E no momento ali em que o Faceless One ia matar o Devir sobrevivente, o último ali, o Alton Devir, o irmão mais novo do Huneth percebeu o que estava acontecendo e salvou o Devir matando o irmão mais velho dele. O Masoj Huneth foi quem foi lá e matou o irmão mais velho dele, o que é bem comum em famílias Drow. Isso aconteceu com a própria família do Drizzt, do Drizzt Do'Urden, né? Exato. Um irmão acaba matando o outro, porque seu irmão mais velho tem seus privilégios e tudo mais. Exato. Então ele aproveitou que ele estava vendo o que estava acontecendo e matou 2 coelhos com uma cajadada só, né? O Masoj Huneth se livrou do irmão mais velho dele e ainda salvou a vida de um cara de uma família que deveria ter sido dada como morta. O que é uma carta na manga muito boa para a família Huneth. E a família Huneth é uma família bem tradicional que não gosta nada da família dos Do'Urden, né? Então a matriarca da família resolveu adotar o Alton sobrevivente, Devir, né?
e fazer com que ele se passasse, então, pelo Faceless One. Ele teve que deformar a cara dele. Imagina esse Alton. Teve que jogar ácido na cara dele. A raiva que ele ficou, né, dos Do'Urden, porque por causa deles, a família dele foi toda morta e ele teve que desfigurar a cara dele pra se passar por outra pessoa. E ficou lá na academia, disfarçado, esperando o momento certo. E como o Drizzt se destacou, ele pensou que matar o Drizzt seria um primeiro movimento, né? O primeiro passo dessa revanche, porque o Drizzt era o menino prodígio ali da família Do'Urden, e lá ele ficou, esperando o momento certo para agir. Aí até que chegou o momento, né, que o Drizzt, ele ia fazer meio que um estágio na Academia Arcana também, né? Eles precisam meio que aprender o básico. E aí, o Faceless One novo, né, que é o Alton Devir, na verdade, disfarçado, junto com o Masoj, meio que mexeram os pauzinhos pro Drizzt ser treinado por eles. Eles viraram os orientadores da Academia Arcana do Drizzt e, de fato, ensinaram algumas coisas importantes para ele, né, de como ele resistia a alguns feitiços, né, de como desviar de alguns feitiços e tudo mais. Só que o Faceless One, que na verdade é um Devir, é o último sobrevivente da família Devir, caiu em tentação de matar o Drizzt ali mesmo e lançou um feitiço de relâmpago. Só que, enquanto ele estava conjurando a magia para matar o Drizzt, o Masoj Runet viu o que estava acontecendo e ele sabia que ele não podia deixar, né, o Devir, o Alton Devir matar, né? Fazer a vingança dele ali. Exatamente, isso porque a matriarca da família Runet, né, tinha planos para se vingar da família Do'Urden, só que de uma forma muito mais estratégica e mais lá pra frente. Isso. Então o Masoj fez o quê, gente? E aí ele salvou o Drizzt da magia do Faceless One, né, conjurando uma pantera! Uma pantera que vai e ataca o Alton Devir, né? E acaba salvando o Drizzt. Gente, essa pantera, pra quem não sabe, ela é muito famosa. É a primeira vez que aparece é a Gwynwivar, que é a pantera do Drizzt. Nominho difícil para pronunciar, esse Gwynwivar. Mas essa pantera, ela é, na verdade, ela é parte de um objeto mágico que o Masoj tinha. Ele não conjurou com o feitiço que ele conhecia. Ele conjurou porque ele tinha esse objeto que era uma estatueta de ônix, em formato de pantera, assim, pequenininho. Só que se ele esfregasse ali, saía uma pantera de 250 quilos ali de dentro e pulava em cima do inimigo que ele quisesse. E a pantera, quando era conjurada através desse artefato, ela tinha que obedecer o dono do item, né? Então ele conjurou essa pantera que salvou o Drizzt, e essa pantera e o Drizzt depois, mais no futuro, seriam parceiros inseparáveis. Exatamente. E no final das contas, para manter o plano e manter as aparências, né, eles fingiram ali que tudo isso na realidade era parte do treinamento. Era uma encenação, né? E o treinamento precisava ser o mais realista possível. E o Drizzt passou ali o pão que o diabo amassou nesses últimos anos dele na academia, porque ali é um momento de doutrinação final que ele passa por ali, que ele tem que jurar fidelidade irrestrita a Lolth, né? E ele tinha muita dificuldade em aceitar essa maldade toda. Mas ao mesmo tempo ele via o que acontecia com os infiéis, o que acontecia com quem blasfemasse contra Lolth, ou quem falhasse com Lolth. Ele tinha medo, na verdade, de virar uma Driver. Exatamente. Ele sabia que se alguma sacerdotisa de Lolth visse você cuspindo no chão e xingando Lolth em algum canto, ou matando uma aranha, que é um pecado terrível em Mesoberranzan, eles eram levados para um lugar onde eles sofriam uma transformação e se transformavam em Driders, que era esse bicho híbrido de aranha e elfo, né, que acaba ali... Fica totalmente bestial, fica todo zoado. Então, para evitar virar um Drider, ele continua fingindo que é um devoto cego de Lolth, mas no coração dele ele ainda sofre muito de ver toda aquela maldade. Mas, enfim, ele consegue se formar na academia e volta para a fortaleza dos Do'Urden. E a casa do Urden tá meio que se preparando para alguma batalha, né? Para ela se clima proteger. Ruim. Porque eles acham que alguém ali vai atacar a casa e eles precisam estar
todos em perfeita performance pra se defender. E o pior é que eles não sabem quem, né? Então eles ficam tentando descobrir que casa que vai atacar eles, qual das famílias e tudo mais. Exatamente. Só que aí o Drizzt, ele fica meio decepcionado com o Zaknafein quando ele volta pra casa, né? Porque ele ouviu histórias terríveis do Zaknafein, então ele já volta com uma relação meio fria. E isso acontece também da parte do Zaknafein, porque o Drizzt, como ele incorporou tão bem essa máscara, né, de cruel, de devoto a Lolth, pra ter a aprovação das irmãs, da matriarca, da academia e de tudo, o Zaknafein também fica meio com o pé atrás com ele. E aí eles têm essa relação que fica um incômodo, fria, né? Fica fria entre eles. Mas o Zaknafein tem um plano até de matar o Drizzt, porque ele acredita que sim, ele treinou tão bem aquele menino, pra ele agora se converter pro mal, é uma arma do mal agora. Então ele se sente responsável por ter treinado um dos maiores espadachins de todos os tempos para ser um servo de Lolth. Então ele falou, não, quando eu tiver a oportunidade eu vou matar esse aluno meu aí, porque ele não pode sair por aí sendo um bichão desse maligno, não. Só que acontece que a casa do Urden passa muito tempo e eles não são atacados, né? Talvez eles vão ser atacados aí de outra forma no futuro, a gente já vai falar, né? E aí o Drizzt começa a fazer parte da patrulha, né, que protege a cidade. O Drizzt passou a ser parte da patrulha e esse clima aí de guerra durou 2 anos e ninguém atacou, ficou só uma paranoia ali. O que o R.A. Salvatore ele contou numa entrevista que eu achei bem legal, que esse clima em Mesoberranzan entre as casas parece muito coisa de máfia, né? Você nunca sabe quando e qual família vai te atacar. Às vezes você é convidado para uma solenidade, chega lá, não tem nada e te matam e coisa assim. Ele cresceu numa cidade, pelo que ele falou, que tinha muita máfia italiana, e ele é descendente italiano, né? Então ele observou isso e ele falou que ele leu O Poderoso Chefão um pouco antes, né, o livro, um pouco antes de escrever, né, essa trilogia que conta a origem do Drizzt. Então tem muita inspiração de máfia no meio dessa sociedade dos Drow que eu achei incrível, assim. E o Drizzt, então, ele passa a ser responsável ali pela patrulha, pela segurança dos arredores de Mesoberranzan, junto com um grupo de outros guerreiros Drow, né? O Dinin, que era o irmão mais velho dele. O Massoge, que era o mago que ele encontrou lá na Academia Arcana, que era da família Runet. O Gin, que era amigo dele e tal. E também a própria Gwynwivar, né? A Pantera também estava ajudando eles lá durante a patrulha. E nesse tempo, o Drizzt começou a se aproximar muito da Pantera. Ele fazia carinho na Pantera, brincava com a Pantera, porque ele ainda tinha essa pureza de coração. Enquanto que o Massoge ficava puto ele ficava assim, mano, para de mexer no meu bicho aí. Porque pro Massoge aquilo era uma arma, era só um item mágico, né? Pro Drizzt, como ele ainda tinha aquele coração meio criança, meio inocente, ele gostava de fazer aquele carinho atrás da orelha da Pantera. Boa menina, não sei o quê. Só que o que o Massoge não sabia é que a Pantera tava gostando do Drizzt também. Eles estavam se aproximando, tava uma relação bonita, coisa batuta. Mas ali, nessa patrulha, o Drizzt pôde ver o lado mais sombrio dos Drow, né? Teve um exercício, entre aspas, em que os superiores dele usaram uma criancinha Drow de uma família mais plebeia, assim, pouco importante, de isca para atrair uns monstros de Underdark só para ver o quão bem treinados os guerreiros estão. E a criança morreu. E o Drizzt, quando descobriu que era uma isca, era uma armação, ele ficou arrasado. Ele falou, nossa, essa sociedade é podre, eu não quero mais fazer parte disso. Ele começou a contemplar o que dava para ele fazer. Mas não deu nem tempo dele pensar, porque a patrulha dele foi escolhida para participar de uma raid, né, de uma invasão da superfície. E qual foi essa missão? Essa missão de ir para a superfície era para destruir um acampamento élfico. Os Drow costumam fazer essas incursões à superfície à noite, ou para matar elfo, ou para levar escravos de volta para Underdark. Então. E essa foi a primeira vez que o Drizzt foi para a superfície. E quando ele chegou lá, ele viu um acampamento onde tinha um monte de criancinha, aí tinha uma fogueira, aí as criancinhas dançavam em volta da fogueira, e os elfos brincavam com as criancinhas e tal. E aquilo mexeu com o coração dele, e ele percebeu que, na verdade, os elfos não eram malignos, como ele aprendeu, como ele foi doutrinado a acreditar, que eram criaturas terríveis, cruéis, que mereciam ser mortas, né? Na verdade, a sociedade dele é que era cruel, né? E ele ficou, assim, super balançado no que ele ia fazer.
Só que assim, no mesmo momento que ele viu tudo aquilo, ele viu toda a sua patrulha simplesmente entrar e degolar todo mundo. Chegaram arrebentando, chegaram matando criança, velho, mulher, tudo. Eles chegaram... Não importava. Até porque é uma questão de honra pros Drow não deixar sobreviventes. Eles Exato. fazem questão de matar tudo. E aí, o que aconteceu, gente? Ele viu, né, a mãe de uma criança, assim, que na hora do ataque foi tentar proteger a criança... recebeu uma espadada assim e morreu, né? E aí o Drizzt pegou e agachou e fingiu que ia matar a criança e sujou a criança de sangue e pediu pra criança ficar embaixo do corpo da mãe e não sair dali e se fingir de morta. Então ele não matou a criança, ele deixou essa criança viva, né? E assim, o pessoal da patrulha dele, ninguém percebeu. A sensação que eles tiveram é que o Drizzt tava ali cumpriu a parte dele, matando a criancinha, que ele tinha cumprido a parte dele. E aí eles voltaram pros subterrâneos. Passou despercebido para quem tava na patrulha dele ali, mas não passou despercebido para Lolth. Lolth enxergou tudo e Lolth se sentiu ultrajada por essa clemência que o Drizzt mostrou para essa criança élfica. Para ela é um insulto assim imperdoável. Então a família Do'Urden ia sofrer as consequências, a família toda. E não é que isso aconteceu. O que acontece em seguida é que a matriarca dos Hunnet, que é aquela família rival dos Do'Urden, pressentiu em suas orações de que Lolth estava com uma bronca com a família Do'Urden, estava perdendo, né? A família Do'Urden estava perdendo as bênçãos de Lolth por causa de um crime que um de seus filhos cometeu, que foi o crime de poupar a vida dessa criança, né? Então, como essa família ela misticamente enfraqueceu, Hunnet, né, a matriarca Sinafei Hunnet, viu que era hora de agir. Então ela mandou o filho dela, que estava disfarçado de amigão do Drizzt lá. O Massoge. O Massoge ficou encarregado de atacar o Drizzt pelas costas e matar ele na próxima missão dessa patrulha. E veio uma nova missão para essa patrulha, que era o momento certo do Massoge, né, enfim, fazer essa traição e matar o Drizzt, que era uma missão que eles tinham de expulsar uns gnomos das profundezas, os Snivneblin. Só nome fácil, né? Snivneblin. Esses gnomos das profundezas, eles são neutros, eles não são malignos por si. Mas eles são mineradores natos e tudo mais, e eles têm ligação com o elemento da terra e tudo mais. E tinha uns mineradores desses gnomos perto demais de Menzoberranzan. E os Drow queriam expulsar eles de lá e mandaram a patrulha do Drizzt pra lá. E era o momento perfeito pro Massoge ali, então, fazer a traição dele. Quando eles chegaram lá, eles começaram a lutar com os gnomos. Aí um dos gnomos, ele conjura um elemental da terra, sinistrão, que só o Drizzt ali ia ter capacidade de solar um bichão desse, tancar um monstrão daqueles, que ele era um espadachim mais poderoso ali, da patrulha. E o Drizzt vai lá lutar com o elemental, e o Massoge vê aquele momento como o momento perfeito para ele fazer a traição dele e matar o Drizzt com um raio, né, que ele é um mago, né? Ele mira bem ali no Drizzt para dar um raio nele, mas para fingir que quer acertar o elemental que estava atrás dele, né? E aí ele acerta o Drizzt e o elemental, e o Drizzt consegue matar o elemental, mas sobrevive ao raio. E o Drizzt não só sobreviveu ao raio, então ficou todo ferido, mas sobreviveu. Mas ele sacou que o Massoge tentou matar ele, na verdade. Só que o Drizzt segurou essa carta aqui, ó, perto do peito aqui, e fingiu que estava tudo bem entre os dois. Falou: não tem problema, Massoge, você acertou o raio, isso é que importa. Eu me machuquei um pouquinho, mas não é importante, tá tudo certo. Fingiu que estava tudo certo, mas já tinha sacado qual que era do Massoge ali. E sobrou só um gnomo dos Snifneblin, né, que era o Belwar. E os Drow estavam ali pensando como iam torturar ele, que atrocidade eles iam fazer com esse último gnomo. E o Drizzt não suporta esse tipo de crueldade, assim. Então, e como ele ainda está se disfarçando de devoto de Lolth e tudo mais, ele pensou num argumento para livrar a barra desse gnomo, mas que ainda ele não perdesse aquela aura de ser malvadão. Ele chegou pros caras e falou assim: ó, gente, não vamos matar esse gnomo não, vamos deixar ele vivo para ele voltar para a terra dele, lá para a cidadela lá dos gnomos, e contar dos nossos, né, do nosso ataque poderoso, como nós somos sinistros, não sei o que lá. Ele vai tocar o terror, vamos deixar ele vivo só para ele contar essa história. E a história colou, mas os outros Drow falaram assim: não, beleza, vamos soltar ele, mas vamos arrancar os 2 braços dele antes. E aí eles vão lá e decepam
os dois braços do gnomo, tadinho, e soltam ele. E esse gnomo vai aparecer mais tarde na história de novo. E enquanto o Drizzt tá lá nessas missões, né, finalizando as missões, o Zaknafein fica sabendo, né, da história lá que o Drizzt matou uma criancinha. E ele fica, assim, horrorizado. Supostamente matou, né? Exatamente. Ele fica horrorizado e fala assim, não, eu vou ter que finalizar ele porque ele é o puro mal. E fui eu que treinei ele, então eu sou o responsável por acabar com isso. Então, logo que o Drizzt volta dessa missão aí dos gnomos, né? Que ele meio que salvou a vida do gnomo, que ficou sem braço. O Zaknafein convida ele para uma luta. Assim, a gente precisa treinar como os velhos tempos, vem lutar comigo. E aí o Drizzt começa lá a lutar com o Zaknafein. Só que ele começa a perceber que o Zaknafein não tá de brincadeira, não. Tá, ele tá jogando pesado. Pra matar. E aí o Drizzt questiona, fala assim, mas por que você tá vindo tão pesado assim em cima de mim? O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? E aí o Zaknafein confessa que ele estava ali porque ele ia matar ele, porque ele era a representação de todo o mal. E que ele tinha matado inocentes, né, teoricamente. Exatamente, tinha matado uma criança inocente. E aí o Drizzt fala que na verdade não, que ele tinha salvo aquela criança. E aí, na hora, o Zaknafein amolece o coração, né, e ele dá aquele abraço no Drizzt e confessa que ele é o pai do Drizzt. Tcharam! Porque nas famílias Drow, ninguém sabe de quem é filho de quem, só sabe que todo mundo é filho da matriarca e tá tudo certo. Então o Drizzt descobriu que o grande amigo dele, treinador dele, era pai dele também. Aí tem emoção, abraço, alegria. Mas a alegria dura pouco, porque a Malice, né, a mãe dele, a matriarca da família, já estava suspeitando que tinha alguma coisa errada acontecendo. Ela sentia que a conexão dela com Lolth estava se perdendo, porque alguém da família dela tinha feito alguma coisa errada, e ela desconfiava do Drizzt. Então ela fez um feitiço para espionar naquele lugar de treinamento deles de espada lá. Ela podia ver na bola de cristal eles treinando ali, e essa confissão do Drizzt de que ele não matou a criança elfa lá na superfície. Então ela fala, foi esse cara, foi o Drizzt que arruinou nossa conexão com Lolth. As nossas bênçãos de nossas Lolth. bênçãos, a gente precisa recuperar, ficar na boa graça de Lolth de novo. Para isso, esse moleque tem que morrer. E aí ela começa a conspirar para matar o Drizzt. E a primeira coisa que ela pensa é usar o próprio Zaknafein para ir lá e matar ele. O Zaknafein, quando fica sabendo disso, fica desesperado. Né? E ele fala assim, Malice, por favor, não mata o Drizzt. Eu me ofereço em sacrifício para pagar pelos pecados dele. E ele era o maior espadachim de todos. O que a Malice fez? Aceitou o sacrifício, ia matar o Zaknafein em homenagem a Lolth, ia conseguir trazer o Drizzt de volta para casa, doutrinar ele melhor, para ele voltar para o eixo, para o Drizzt tomar o posto do Zaknafein como mestre de armas da casa do Urden e ficar tudo bem. Né, ela teve essa ideia e acontece isso, né? O Zaknafein se entrega então num ritual e dão aquela facada ritualística nele para entregar ele, encaminhar a alma para Lolth. O pai morre para salvar o filho. Para salvar a alma do filho, Só que quando isso acontece, o Drizzt não tava lá, ele saiu para fazer alguma missão, dar algum rolê que eu não lembro muito bem. E abriu a oportunidade, mais uma oportunidade de matarem ele. Pra onde ele vai, tentavam matar ele nesse período. Só que dessa vez não era a própria família dele que ia matar ele, eram os Huneth de novo. A segunda tentativa dos Huneth de matarem ele, dessa vez, em vez do Masorge ir lá pra cima dele, que o Drizzt já estava desconfiado do Masorge, ele mandou a Pantera, a Gwynwivar. Ele conjurou a Gwynwivar e falou, vai lá, finge que você tá amiguinha do Drizzt, espera ele virar as costas e rasga a garganta dele. E a Pantera vai. Só que ao mesmo tempo a Pantera tá gosta do Drizzt. Ela gosta do Drizzt, né? E quando ela vai atacar ele, o Drizzt é atacado por uma outra criatura nada a ver, que tava passando por ali, pelos túneis. O Drizzt começa a lutar, ele foi pego distraído e tal. E a Pantera, em vez de matar o Drizzt, ela ajuda ele nessa luta. O Drizzt percebe que a Pantera veio pra matar ele. E ele dá aquele carinho na orelha dela, que dá aquela amolecida no coração da Pantera. Ai, que vontade de dar o coração. Ai, deixa eu ir na cheirinha. Vou pegar os dois agora. E a Pantera, mesmo magicamente compelida a matá-lo, ela não consegue. Porque ela não é um bicho qualquer. Ela é um ser inteligente.
A Pantera, a Gwynwivar, ela é uma criatura do plano astral. Ela fica lá no plano, lá em Beastlands, né, no plano astral superior, e ela tá linkada com aquele objeto. Então ela resistiu ao próprio ímpeto daquela maldição daquele objeto, e ela se volta contra o criador dela. O Drizzt consegue dominar, acalmar ela e recuperar ela, né? Ele consegue puxar ela pro lado dele. E ela vira, daquele momento até hoje... Ela se desprende do totem. O totem ainda conjura ela, né? Ela se desprende e ela vira uma aliada do Drizzt, especificamente. E aí ela topa levar o Drizzt até o Masoj, o esconderijo do Masoj, para os dois lutarem. E ali tem um confronto final ali entre o Drizzt, junto com a Gwynwivar, né, a Pantera, contra o Masoj e o Faceless One, lá, o último sobrevivente. Que é o Alton Devir, na verdade. Que é o Alton Devir, o último sobrevivente lá da casa Devir. Fica essa 2x2, ele tem uma luta, o Drizzt consegue vencer, e isso é um golpe terrível na casa Runet. Porque eles então ali ele pega um totem pra ele. Pega o totem pra ele e ganha o controle da Pantera pra sempre. E ali acontece um negócio horrível pros Runet, porque eles tinham... aquele sobrevivente dos Devir era a prova que eles tinham de que os Do'Urden falharam na missão deles de matar os Devir, deixaram um sobrevivente. E aí ele morreu. Né? E como o Drizzt foi lá e matou ele, eles não tinham mais essa carta na manga pra usar. Então eles já estavam conspirando, eles já tinham falado, já tinham até denunciado oficialmente os Do'Urden de ter deixado sobrevivente, mas na hora do vamos ver, o sobrevivente já estava morto. Então os Do'Urden ganharam uma sobrevida por causa disso, né? Eles ficaram mais tempo ainda sem ser atacado, mas o Drizzt já, quando volta para casa, descobre que o Zaknafein foi sacrificado, para ele foi a gota final. Bom, então o Drizzt resolve deixar para trás a sociedade e tudo que ele viveu até hoje, porque ele não aguenta mais, e vai viver em Underdark. É praticamente um suicídio, porque ele não vai ter nenhum aliado ali, só ele e a Gwynwivar, né? Contra todos os monstros terríveis do Underdark. E ele, sobrevive, porque ele fica ali uns 10 anos vivendo sozinho, ele e a Pantera dele. Só que o que acontece? Viver 10 anos sozinho é difícil. Qualquer um enlouquece, né? Qualquer um enlouquece. E ele começa a desenvolver uma segunda personalidade, que ele chama de O Caçador, né? Que é uma personalidade... quando ele tá em alguma situação que ele precisa sobreviver, né, de extrema necessidade, ele se transforma nesse caçador e ele se torna ainda melhor, né, mais fatal, né, mais assassino. Só que essa personalidade tá cada vez mais tomando o tempo dele, porque ele tá tão sozinho ali, né, em situações de sobrevivência tão cruéis, que ele tá com medo de ficar e se tornar, de repente, para sempre esse caçador. Acontece que, de repente, ele vê uma cidade. Ele encontra a cidadela subterrânea de Blingdenstone, que é onde ficam os Snirfneblin, que são esses gnomos das profundezas. Lembra que ele teve aquela missão lá de lutar com eles? Então, esse é o lar deles, né? Exatamente. E quando ele vê essa cidade desses gnomos, o que ele pensa? Ele fala assim... Nossa, eu acho que eu tô enlouquecendo aqui nesse lugar. É melhor que eu me entregue, eles me matem, me prendam, façam o que for comigo, mas pelo menos a minha Pantera, Gwynwivar, vai ficar melhor. Porque eles vão cuidar, porque eles não são maldosos. Eles não são malignos, eles são neutros. Né? Eles vão saber cuidar melhor dela do que eu. E aí ele já entra na cidade se rendendo, né? Joga as armas e tudo. E aí, quando ele entra na cidade, o Rei Gnomo acha curiosa, né, a atitude de um Drow para um Drow. E ele resolve julgar esse Drow, né? Em vez de matar ele na hora, eles prendem ele para ele passar por um julgamento. E lá que aparece um gnomo para defender o Drizzt. E fala para os outros que ele não é como um Drow qualquer. Justamente o Belwar, aquele gnomo que o Drizzt salvou, né? Ele conseguiu poupar a vida dele, mas ele teve os 2 braços decepados, só que no lugar dos braços dele, ele ganhou implantes, né? Ele ganhou próteses. Uma picareta e um martelo. Uma picareta numa mão e um martelo na outra. Então, para um gnomo, até que ele estava feliz com as próteses dele. Então, ele conseguiu convencer os outros gnomos a aceitar o Drizzt dentro da cidade deles,
E eles acabaram ficando grandes amigos. E o Drizzt passou um bom tempo lá em Blindenston, servindo como guarda-costas deles, né? Ajudando eles nas missões de mineração deles e tudo mais. E olha, o guarda-costas bom, né, que eles arrumaram. Muito bem. E aí o Drizzt, pela primeira vez na vida, ele começa a se sentir em casa. Ele começa acolhido, a se sentir em família, né? E ele passa muitos anos por ali. Só que o que acontece? De repente, ele começa a perceber que alguns Draus estão se aproximando da cidade dos gnomos, né? E ele percebe que essa aproximação desses Draus não é por acaso. Por acaso. É porque talvez eles tenham descoberto que o Drizzt tá ali, né? E ele resolve partir, né? Ele resolve sair ali da cidade para que ninguém seja prejudicado. E o Belor, o gnominho, né, que virou amigo dele, com os 2 bracinhos de picareta e martelo, resolve partir com ele. Ele fala assim, olha, se você quer partir e você não quer ficar com esse perfil do caçador, né, essa segunda identidade, eu posso te ajudar a enlouquecer. A gente segue aqui e vai atrás de aventuras nos subterrâneos, só que você vai ter a mim e eu vou ter a você e a gente vai ter companhia, você não vai enlouquecer. De boas. Exatamente. E os 2 companheiros, junto com a Guinevere, partem então, tentando se afastar cada vez mais de Menzoberranzan, para não ter que enfrentar esses Draus, só que eles enfrentam um monte de perigos. E da cidade dos gnomos, e né? Também, eles se afastam da cidade dos gnomos para não chamar a atenção, né? Para os Draus desviarem o caminho, irem atrás deles para outro caminho. E eles passam por várias aventuras que nem vale a pena mencionar todas aqui, senão o vídeo vai ficar muito mais longo do que ele já está e que vai ficar. Bom, e enquanto isso, enquanto o Drizzt e o Belor partiam em suas aventuras, lá em Menzoberranzan, a matriarca da família Do'Urden, a Malice, estava tentando recuperar o prestígio dela diante de Lolth, que ela tinha perdido de novo, porque o Drizzt, quando foi embora, blasfemou o lugar, xingou todo mundo e ofendeu o Lolth. Então o Lolth não estava mais aceitando outros sacrifícios no lugar dele, como foi feito com Zaknefein. A Lolth, ela queria o Drizzt morto, de qualquer jeito. Então, para recuperar o favor de Lolth, ela pediu uma última chance para a Rainha Aranha. Ela pediu um caçador perfeito para encontrar Drizzt nos subterrâneos. Ela pediu a volta de Zaknefein, só que numa forma diferente, através de um ritual macabro. Ele ressuscitaria, né, o Zaknefein voltaria à vida. Morto-vivo! Como um morto-vivo poderosíssimo, só que fosse uma espécie de fantoche da Malice. Ela poderia controlar ele, e a Lolth, ela concorda com isso, e ela ressuscita o Zaknefein com os mesmos poderes, com a mesma habilidade de luta que ele tinha em vida, só que com o joystick na mão da Malice. A Malice podia controlar mentalmente ele em qualquer lugar ali dos subterrâneos, né, da Umbra Eterna. E então, com a vantagem de que o Zaknefein, como ele é um morto-vivo agora, ele não ia precisar dormir, não ia precisar comer, ele só vivia para perseguir e matar o Drizzt. Bom, depois de várias aventuras, eventualmente o Zaknefein encurrala o Drizzt e seus amigos, e eles começam a lutar. Só que o Drizzt descobre que aquele que está ali é um morto-vivo sendo controlado pela Malice. Ao mesmo tempo, ele pressente que tem um pouco da alma do pai dele ainda naquele corpo. E ele tenta alcançar aquela alma para que a alma retome o controle daquele corpo. E ele não quer matar o pai, apesar de já ser um morto-vivo ali. Ele se recusa a lutar. E o Zaknefein continua lutando com a espada para cima dele. Ele só se defende até uma hora que ele faz, assim como ele conseguiu com a Pantera, né, acalmar ela e fazer ela virar pro lado dele. Ele consegue também, a lá Luke Skywalker, que consegue convencer o Darth Vader, que ainda tem bom dentro dele. Ele consegue a mesma coisa com o Zaknefein. Ele convence o Zaknefein a retomar o controle do corpo dele e tirar o controle da Malice. E por um breve minuto, o Zaknefein retoma o controle do corpo. E ele usa esse minuto para se despedir do Drizzt e se jogar num poço de ácido que tinha ali. Para matar aquele corpo, para poder libertar o filho dele dessa ameaça terrível. E aí o Drizzt, ele viu que enquanto ele estivesse vivo e enquanto ele estivesse em Umbra Eterna, Lolth pessoalmente ia atrás dele, ia querer matar ele. Ele ia ser perseguido por onde ele fosse e todo mundo que fosse amigo dele ia estar em perigo. Aí o que ele resolve? Ele resolve
que ele vai para a superfície. É. E nesse momento ele se despede de Belwar. Belwar volta. Resolve voltar para a cidade, né? Dos voltar a viver ali no subterrâneo na cidade dele. E o Drizzt parte sozinho com a sua pantera para a superfície. E quando ele chega na superfície, ele chega perto de um vilarejo chamado Maldobar, né, que é um vilarejo de humanos. E ele não quer ir direto nas pessoas, ele quer primeiro estudar, ele quer saber se aquelas pessoas são boas, ele quer saber como que ele vai se aproximar dessas pessoas para ele ser aceito, né, porque ele sabe que ele é um Drow, sabe da fama dos Drows e tudo mais. Só que, gente, pisou na superfície e ele deu um azar, porque tinha 2 demônios na região, 2 Berghestes, né, que estavam só esperando o momento certo para atacar ali o vilarejo e as fazendas, né. O que acontece é que ele foi se aproximando e alguns filhos dos fazendeiros aí que ele estava espreitando viram ele e contaram para a cidade toda que tinha um Drow na região. E aí esse buchicho chegou até o ouvido desses demônios, esses Berghestes. E eles só coçaram a mão assim e falou: ótimo, a gente já tem o bode expiatório. A gente vai nessa fazenda, massacra todo mundo e vai todo mundo botar a culpa no Drow. E aí eles conseguem um esquema de roubar uma das armas do Drizzt, uma das cimitarras, invadem uma fazenda, matam todo mundo, devoram as pessoas, roubam as coisas, fazem uma carnificina desgraçada e a cidade toda começa a achar que o culpado foi o Drizzt. O Drizzt eventualmente consegue ir atrás desses demônios e vinga a família, né, que foi morta, mata os demônios. Só que agora é tarde demais para ele se aproximar de Maldobar. O lugar inteiro já acha que tá achando que ele é o culpado e eles fazem ali uma companhia de caça, um grupo de caçadores para ir atrás dele. Né, a cabeça dele tá a prêmio. Então, infelizmente, ele tem que partir. Ele vai embora com esse grupo de caçadores na espreita indo atrás dele. Ele começou a fugir, só que o Drizzt nunca tinha vivido a experiência, né, de mudanças de estação do ano. Ele sempre viveu em Umbreterna, né? Ele não sabia o que era isso. E de repente começou a entrar um inverno pesado, mas pesado. Ele nem roupa tinha para aquilo, sabe? E, fugindo, até que ele achou uma caverna. Ele falou assim, não, aqui que eu vou me proteger. E quando ele entrou na caverna, o que ele descobriu? Que tinha um urso. Um urso vivendo na caverna. E como é que ele ia fazer agora, né? E ele resolveu não matar esse urso. Ele resolveu fazer todo esse processo de tentar domesticar ele pra ele não despertar o caçador, que era um lado que ele não violento, queria. Né? Que ele não queria que fosse dominado ali, principalmente naquela situação extrema que ele estava vivendo. E o urso aceitou muito bem, né? A presença, acabou aceitando muito bem a presença. Esse urso era um pouco mais inteligente do que os outros, né? Estranho, era até estranhamente inteligente, né? Isso porque, gente, quando acabou o inverno, a gente descobriu que, na verdade, esse urso era o Animal Companion de um Ranger. Isso. Ele passou o inverno todo hibernando com o urso, no quentinho. Imagina que gostoso dormir abraçadinho com o urso, sabe? Parece a Lina dormindo. Gostoso mesmo. Nesse frio. Já esfriou, já anoiteceu. Já perdemos toda a luz. Já perdemos toda a luz. Mas esse urso. Tô com frio aqui. É o urso. Pronto. Esse urso topou ficar lá porque a Gwynhwyvar serviu como delivery de comida. Ela saía para caçar uns coelhinhos no gelo ali, uns peixes e tal, e trazia para eles na caverna. E os dois na folga lá no quentinho conseguiram sobreviver ao inverno. E, como a Lina falou, quando passou o inverno é que apareceu o Ranger, que era, né, o urso era o Bluster, que era o companheiro animal desse Ranger que chamava Montolho de Bruchet, que era um veteranaço, um cara que era de um grupo de aventureiros super antigo e tal, e que ele já tinha aposentado, porque ele tinha ficado cego. O Drizzt viu nesse Ranger uma amizade, assim, eles começaram a conversar. O Montolho ficou, na realidade, ele ficou surpreso com o Drizzt ter conseguido, né, acalmar o urso, e aí ele quis saber mais, como ele ficou curioso e tal. E aí ele viu um potencial no Drizzt. E o Montolho gostava de ser chamado de Mushi. Mushi, o apelido dele era Mushi. E como o Mushi viu essas qualidades no Drizzt de conseguir sobreviver ao inverno no meio do relento, conseguir domesticar um urso para ter essa convivência com os animais, ele viu que ele tinha um talento muito bom para ser um Ranger também, um patrulheiro ou guardião, né? Hoje na quinta edição é guardião que fala.
Falou, esse cara tem tudo pra ser um guardião, eu vou ensinar ele como ser o melhor guardião de todo o reino. E começou, né, um novo treinamento na vida do Drizzt. Agora, primeiro ele começou a treinar como um guerreiro, ganhou uns níveis de guerreiro lá na academia, no treinamento com o Zack Nefane. Aí ele virou multiclass. Virou multiclass com o Ranger, agora com o treinamento do Mushi. E, cara, ele aprendeu super rápido. O cara era mega talentoso e tal. Tanto que hoje o Drizzt é mais conhecido como Ranger do que guerreiro. Só que, lembra aqueles caçadores que estavam atrás dele lá, desde aquele vilarejo, lá que ele teve que fugir? Todos aqueles caçadores foram um a um desistindo da caça. Menos um cara. O Rhodey McGristle era um caçador de recompensas que foi o primeiro grande vilão do Drizzt no mundo da superfície. Ele ficou obcecado em achar o Drow, porque primeiro ele tinha uma recompensa em dinheiro que ele queria coletar. Só que depois a recompensa em dinheiro nem valia mais a pena. Era uma questão de honra ele achar o Drow. O cara perseguiu ele por milhares de quilômetros. Assim. Milhares de quilômetros. O bicho perseguiu ele pelo mundo inteiro. E ele descobriu que o Drizzt estava, então, ali sendo abrigado por esse Ranger. E essa região onde o Drizzt estava treinando era uma região meio perigosa, os arredores ali, né? No bosque do Ranger era um lugar seguro, cheio de animais, era tipo um bosque encantado. Mas na região ali em volta tinha muitos orcs, tinha uma tribo de orcs ali. E esse caçador, o Rhodey McGristle, teve a ideia de se aliar aos orcs, conseguiu uma audiência com o líder dos orcs e convenceu eles a atacarem o bosque do Mushi pra matar o Drow e pra matar o Mushi. Porque ele falou assim, ó, se tem um Drow ali é porque vai vir outros e vão tomar o seu território. Eles estão vindo, né? Pra dominar a superfície, então toma cuidado. E aí os orcs caíram na pilha errada e foram pra cima deles. E aí Mushi e Drizzt tiveram que fazer uma série de estratégias, tipo esqueceram de mim, foram deixando armadilhas pelo caminho, no bosque, pros orcs caírem. O urso e a Gwynwivar, a pantera, os dois também usaram os ataques deles pra conseguir expulsar os orcs de lá. E aí o Drizzt conseguiu derrotar, né, esses orcs nessa primeira invasão, mas ele não conseguiu derrotar o caçador, né? O Rhodey ainda estava obcecado em capturar ele. E fugiu no final das contas, fugiu, né, mas pra não morrer. Mas tinha outros planos mais pra frente. E aí o Drizzt continua então vivendo lá na floresta com o Mushi, né? No bosque mágico. Num bosque mágico. E o Mushi vai dando as dicas pra ele, vai ensinando ele e diz que todo Ranger tem que conhecer o mundo, né? Que ele já tá ficando velho, que quando ele morrer é pro Drizzt ir embora e explorar o mundo. Ele faz o Drizzt prometer que depois que ele for embora, ele vai partir, não vai ficar lá no bosque dele, né? Aí o Drizzt resolve, né, um belo dia, o Mushi morre de velhice, né? E aí o Drizzt vê que é a hora de partir. Até o bosque muda, depois que o Mushi morre, os pássaros vão embora, o lugar fica sem graça, assim. Então o Drizzt nem queria... O próprio urso vai embora. O urso vai embora, a coruja do Mushi vai embora. Aí o Drizzt vê que, tipo, mesmo se ele quisesse ficar lá, não ia ter muito mais para o que fazer ali. Exato. E aí ele volta a vagar pelo mundo. E aí ele fica, por pelo menos uns 6 anos viajando pelo mundo, tentando encontrar um lar, tentando encontrar um grupo de pessoas, e ele nunca consegue achar pessoas que acolham ele. Muito bem, até que um dia ele encontra um grupo de frades chorões, né? Frades chorões, eram nômades e era um grupo de sacerdotes que eles acreditavam que existia um limite para o sofrimento no mundo. Então, se eles sofressem, outras pessoas iam magicamente sofrer menos. E o Drizzt acabou se aproximando deles, eles foram os únicos que acolheram ele. Exato. E ele serviu por um tempo como guarda-costas aí desses frades, né? E aí ele fez amizade com os frades, ficou andando com eles por um bom tempo, até que chegou o momento que ele falou assim, não, mas eu não aguento mais essa vida de ficar andando, de ser nômade, eu quero um lugar pra chamar de meu, quero uma casa. Pra descansar, eu quero um lar. Um refúgio. E aí os frades falaram, olha, se você quer um lugar que você, de repente, pode ser aceito, você deve ir pra Icewind Dale. O Vale do Vento Gélido. O Vale do Vento Gélido, se você for ver uma comparação com o mundo real, seria equivalente ao Alasca. É um lugar isolado, frio, né, que tem pouca gente, tem poucas cidades, e as cidades que tem são minúsculas. É basicamente isso. A comparação no mundo fantástico seria a parede de gelo do Game of Thrones,
que a galera vai lá e vira os corvos lá, qual que é o nome? Aquela ordem lá. Aquela galera é tudo ex-nobre que fez alguma coisa errada, um cara bandido que fugiu da cadeia e vai pra lá buscar redenção. Então, todo mundo ali tem um passado sombrio, ou tá fugindo de algum assassino, alguma coisa assim, e se encontra lá. Então, é um lugar que tá mais propenso a aceitar tipos de pessoas diferentes, né? É um lugar que, de repente, pode servir pra ele. E é um lugar que tem 10 vilas, né? 10 vilarejos, assim, que ficam em volta de um grande lago. A região é chamada 10 Towns, né? 10 cidades, ou 10 vilarejos. E o Drizzt chega lá... E o Drizzt resolve ir pra lá, né? É uma longa viagem. Possível. Se eles me falaram tudo isso, que tem esse perfil, eu vou ser aceito. E aí ele chegou lá na cidade, né? E foi procurar socializar, se integrar com as pessoas de lá, mas a coisa não foi da forma como ele imaginava que ia ser. Cassius, que era um dos prefeitos de uma dessas cidades, ele falou o seguinte, olha, ninguém vai aceitar mesmo Drow, não tem como, mas aqui as pessoas são mais propensas a dar uma credibilidade para você se você fizer o seguinte. Ele apontou para uma montanha, assim, aquela lá é o Kelvin's Cairn, né? Tipo a rocha do Kelvin, ou a rocha Kelvin. É uma montanha meio distante, mas é um ótimo lugar para você avistar a região toda, é um mirante da região toda. A gente precisa de alguém para ficar nesse mirante, nessa montanha, e para avistar as tundras mais ao norte, onde é mais gelado ainda, tem muitos bárbaros lá. E a gente precisa de alguém para avistar esses bárbaros se eles estiverem vindo para a aldeia, para as nossas aldeias, para atacar, você tem que avisar, né? E você já que é um ranger? Você é um ranger, você fica lá, a gente precisa de alguém lá. E além disso, tem outros perigos na região. Tem Yeti, sabe? Abominável Homem nas Neves. Tem um monte nessa região. Tem aqueles gatos da neve, leopardo da neve. É um lugar mega perigoso que um ranger teria que cuidar para deixar, né, os caminhos entre os vilarejos seguros e tudo mais. E se você se mostrar confiável, né, se você fizer um bom trabalho, quem sabe com o tempo a gente não pode te aceitar aqui no nosso vilarejo. Então o Drizzt não tem muita opção, ele parte para essa montanha, não era o que ele queria, porque ele não pode ficar isolado muito tempo. Por causa do caçador. Por causa do caçador interior dele, personalidade dele. Então ele vai para lá, só que ele descobre que aquela montanha, e talvez tenha sido por querer que o Cassius fez isso, para se livrar dele, perto dessa montanha tinha uma cidade, né, um assentamento subterrâneo de anões. E esses anões moravam ali e eles eram liderados por um rei dos anões, que era o Bruenor Battlehammer. Ele observou esses anões de longe, igual ele fez no primeiro vilarejo, sem se apresentar, né? Mas um dia ele foi visto, mas ele não foi visto por um anão. Ele foi visto por uma garotinha humana. Isso, a Catti Bree era uma humana. Ai, gente, o nome dela é tão bonitinho. Bonitinho o nome, né? Catti Bree muito bonitinho, gente. Ela era uma humana, ela devia ter uns, sei lá, 10, 11, no máximo 13 anos de idade, quando ela viu o Drizzt, né? Um dia que ela saiu pra brincar na neve, ela vê o Drizzt e ela não tem medo. Você quer brincar na neve? A Catti Bree junto com o Drizzt. Ela não só não tinha medo, como ela queria brincar com o Drizzt, queria montar um boneco de neve com ele. E o Drizzt, o Drizzt quase chorou ali, né? Falou, alguém me aceitou. Não acredito, que alegria, né? E ele fez amizade. A Catti Bree, ela era uma amizade meio secreta com o Drizzt, porque assim, ela meio que saía pra fazer um piquenique lá com o Drizzt em segredo, depois voltava pra toca dos anões ali. Então, é importante a gente falar que a Catti Bree, na realidade, ela era uma menina humana, que a gente já comentou, que foi adotada pelo rei dos anões. Exatamente. Né? Ela perdeu a família muito nova e os anões resolveram adotar. E ela era criada como uma anãzinha. Tanto que ela tinha trejeitos de anã, ela falava que nem anã, ela usava roupinhas de anão que ficavam enormes nela, entendeu? Era totalmente diferente. Ficava assim, largo, mas curto. Era isso. Exatamente. E assim, o Bruenor, o rei dos anões, ele era o pai mesmo dela, assim. Ele considerava pai como se fosse pai de sangue dela. E aí, quando ele descobriu que ela tava saindo e tava vendo um Drow, ele ficou horrorizado. Ele falou, minha filha, você não sai mais
nessa neve até eu achar esse Drow aí, que ele é um bicho perigoso, você não brinca com esses elfos aí, que eles são malignos, minha filha. São traiçoeiros. Traiçoeiros. Você não pode confiar neles. Exato. Ao mesmo tempo, você lembra do Rhodey, o caçador lá daquele vilarejo? Do vilarejo. O Rhodey McGristle não desistiu do Drish até hoje e conseguiu, perseguindo os rastros do elfo até Icewind Dale, até o Vale do Vento Gélido. Nossa, o cara... Até a muralha lá onde ele estava protegendo. Até lá, né? E ele começou a perguntar na região por esse Drow e o Drish já tinha feito um renome, né? Ele já tinha servido ali como protetor do lugar há um tempo, tal. As pessoas sabiam, ó, você tá procurando um Drow, naquela montanha ali tem um, vai lá ver e tal. E esse Rhodey foi e se aproximou dessa área dos anões ali, procurando pelo Drist, né? Mas o Drist sempre evitava ele, sabia que ele estava vindo e conseguia escapar, né? Até uma hora que o Rhodey McGristle viu a menininha, a Cat Bree. E percebeu que ela tinha uma relação com ele. A Cat Bree saiu em segredo, fugindo dos olhos do pai, para ir lá fazer um piquenique lá com o Drist. Só que quem viu ela antes foi o Rhodey McGristle. Ele captura ela, puxa pelos cabelos, fala: menina, eu sei que você conhece esse Drow, você vai me levar para ele agora, senão eu te enfio a mão na cara. E ameaçou ela. Foi um cara horrível. Esse cara é um cara detestável, assim. E ela, apavorada, acaba não sabendo o que fazer, mas o Drist interfere. O Drist vê essa cena e entra no meio e fala: larga a menina, seu assunto é comigo, vamos resolver aqui então, tal. Ele solta a menina. O caçador soltou e a menina saiu correndo, varada, voltou lá pra casa do pai, né? E falou: pai, é o seguinte, tem um caçador assim, assim, assado, ele é ruim, ele me raptou, puxou meu cabelo, me machucou, me bateu. E agora ele tá lutando lá com o Drish e se você não fizer nada, ele vai matar o Drish. O Drish é uma pessoa boa, ele me protegeu. E aí o pai tomou a ferida da filha e resolve... Tomou as dores. Né? E resolve ir até a montanha... Pra ver o que tá rolando. Pra ver o que tá rolando. E aí, quando ele chega até lá... ele interrompe a luta, né? Porque o Drish, ele nunca quer matar, né? Então o caçador tá indo pra cima dele, ele tá tentando falar: não adianta me caçar, eu sou melhor do que você nunca vai conseguir me matar, você já perdeu tudo que você tinha, você veio até esse fim do mundo atrás de mim, tudo mais, ele lutando ali, só se defendendo. Aí o Bruenor Battlehammer, o pai adotivo da Cat Bree, aparece lá, fala: meu filho, caçador, chega aí, você tocou a mão na minha filha. E agora vamos fazer o seguinte, você vai embora daqui, vou deixar você viver. Mas você nunca mais entra nessa região. Pisa nesse lugar. Se você pisar aqui, eu vou pessoalmente esmagar sua cabeça com meu martelo. E ele expulsa o caçador e finalmente livra o Drish dessa praga desse caçador. Pela última vez que ele viu ele, o caçador foi embora. Com o único cachorro dele que sobrou, que ele tinha um monte de cachorro farejador, sobrou um só. E aí o Drish pode finalmente se apresentar pro Bruenor de novo, né? Ele tinha aquela animosidade inicial, mas como o Drish meio que protegeu a Cat Bree, o Bruenor começou a confiar nele e bem aos poucos eles foram construindo um laço de amizade. E aí, mais uma vez, o Drish se sentiu finalmente acolhido, dessa vez pelo povo de Ten Towns ali. Óbvio que nem todo mundo aceitava ele, passou muitos anos, mas aos poucos ele foi se tornando parte daquela comunidade e conseguiu o que ele tanto queria. Achou um lar. Então a gente vai comentar um pouquinho agora de como que funciona essa região, que vai ser importante para vocês entenderem os próximos acontecimentos. Basicamente são 10 vilarejos, como a gente já falou, em volta de um lago. E tem um vilarejo um pouco maior, né, entre esses 10, que é Bryn Shander, que é uma espécie de capital, que é a única cidade que tem muralha, que é um pouco mais estruturada, que é onde acontece o comércio. O que esse lugar vende? Normalmente tem um peixe que só tem lá, que é a truta da cabeça de punho, a Knucklehead Trout. É uma truta que não tem só a carne, eles também comercializam a cabeça dela, que é uma espécie de marfim. E eles fazem arte, esculturas com esse marfim feito da cabeça dessa truta, que é um item raríssimo, né, para exportação. E tipo, os mercadores que chegam até essa região precisam só ir até Bryn Shander, que é a capital, para comprar toda a produção local. É como se fosse uma cooperativa, né, de pescadores e tal. E nessa situação, então, se tem algum ataque bárbaro ou alguma coisa assim, todos os aldeões das outras cidades, eles se abrigam todos nessa mesma cidade murada, né? Eles têm que evacuar as cidadezinhas deles e todos rumarem ali na capital, atrás das muralhas da capital.
E, gente, não deu outra. Foi exatamente o que aconteceu. Lembra que o Drizzt foi lá para as montanhas, né? Lá no topo, no alto lá, para observar se viria algum ataque bárbaro? Pois então, o ataque bárbaro veio, né? Eram humanos, né? Uma tribo de humanos bárbaros. Tem humanos bárbaros, tipo, estilo vikings, assim, ali, tipo sabe? vikings, assim, né? E eles vieram, gente, e eles devastaram literalmente os 10 vilarejos. O Drizzt se uniu aos anões e foi defender a cidade e tudo. Mas assim... botaram fogo em vários vilarejos. Foi assim, muita gente morreu nessa batalha. Foi uma batalha campal, assim, foi terrível, foi desastrosa para todos os lados, né? E no final das contas, o anão... O Bruenor. O Bruenor, ele ficou com dó de matar um bárbarozinho, que era tipo uma criança ali. Um pré-adolescente. Tava no meio dos outros. Eles conseguiram espantar os bárbaros. Exato, alguns bárbaros fugiram. Vários fugiram. A maior parte morreu, mas essa criança, ele ficou com dó de matar. Ele falou o seguinte, olha, é o seguinte, você vai aprender o que é a disciplina e o trabalho. Vocês bárbaros não sabem, vocês só querem pilhar as coisas dos outros e destruir e saber de violência. Você vai ser o exemplo. Eu vou provar que é possível um bárbaro aprender a trabalhar. E aí ele fala, né, que esse menino vai ter que trabalhar para ele durante 5 anos, né? E ele aprende, né, a viver ali com os anões na montanha, na forja, gente. Imagina. Martelando o dia inteiro para criar itens. Exato. E o menino, que era um bárbaro pré-adolescente, virou um Thor praticamente. Ficou fortão. De tanto martelar a forja. Minerando ali todo dia, né? Martelando, ele ficou muito, muito forte. E temos, né? Uma certa menina humana. A Cat Bree ficou de olho. Que começa a ficar de olho, né? Nesse bárbaro, que a gente ainda não deu o nome pra ele. É o Wulfgar. Ele é o Wulfgar. Bom, e aí quando ele finalmente cumpre a pena dele, os 5 anos ali de trabalhos para pagar pelos pecados dos parentes dele, o Bruenor dá de presente para ele um martelo mágico chamado Aegis Fang, que ele mesmo fez. Só que o Bruenor falou assim, só que antes de você partir para esse mundão aí, né, para fazer o que você quiser fazer, antes você tem que aprender a lutar, aprender a usar esse martelo. E eu tenho um ótimo professor aqui. Aí ele apresenta o Drizzt pro Wulfgar, e o Drizzt vira professor de luta do Wulfgar. E ele consegue ensinar para ele a superar a única tática que os bárbaros tinham, que é a fúria. O bicho entra em fúria e vai para cima e luta até morrer. O Drizzt começa a mostrar para ele as nuances do combate e como, se ele mantiver a cabeça fria, ele vai conseguir ver as deficiências na defesa do adversário e coisas que ele não conseguia perceber antes. Ele lutava só com fúria antes. Exato. E o Drizzt é um ótimo professor e o Wulfgar vira um baita guerreiraço, assim. E aí o Wulfgar resolve, né, que ele tem que cumprir uma promessa que ele fez pro pai dele. Ele parte pro norte, mais norte ainda. Gente, você já tava no norte, imagina que é o norte do norte, entendeu? Tava indo pro Polo Norte mesmo. Ele foi até uma geleira depois das tundras. Só que o Drizzt ficou meio encucado com essa missão que o Wulfgar partiu e começou a seguir ele em segredo. E descobriu que o Wulfgar estava procurando uma caverna de gelo onde teria um tesouro lendário protegido por um dragão, o Icing Death. Um dragão branco. Né? E o Wulfgar foi para cima do dragão porque era uma missão que o pai dele tinha e o pai dele morreu antes de cumprir, que era resgatar esse tesouro que estava lá. E então o Wulfgar vai, sem saber que o Drizzt está atrás dele, e começa a lutar com esse dragão. Só que o dragão é muito forte pro Wulfgar. Gente, o Wulfgar ia morrer fácil se o Drizzt não tivesse seguido ele. E aí os dois tem uma luta épica com esse dragão de gelo branco enorme. E aí eles conseguem derrotar esse dragão. Gente, um bárbaro e um ranger derrotam um dragão adulto, branco, enorme. Exato. O Wulfgar consegue vencer porque o Drizzt deixa o dragão cego com um globo de escuridão, que é uma habilidade que os Drow têm naturalmente. Enquanto isso, o Wulfgar bate com o martelo dele numa estalactite de gelo super pontuda, gigantesca, que cai nas costas dele e fura e mata o dragão, né?
E aí eles conseguem vencer e o Wulfgar fala, bom, você me ajudou, salvou minha vida, só que agora metade desse tesouro aqui é seu também. Só que aí eu deixo lá, meu. Não gosto. Não tenho tanto interesse assim por ouro, não. Mas até que ele puxa assim. Ele acha uma espada. Uma espada. Olha, essa aqui eu gostei. Até que dessa aqui eu gostei. Exatamente. O Drizzt acha uma cimitarra mágica. Ele sempre usou 2 cimitarras, né? Mas é a primeira vez que ele encontra a cimitarra mágica Icing Death, que ele começa a usar, que é o mesmo nome do dragão, o mesmo apelido do dragão, que é uma cimitarra que tem propriedades de gelo, né? E é uma das 2 armas mágicas dele. A segunda é a Twinkle, que é uma outra cimitarra que a gente vai falar. Encontra depois. A gente vai falar mais pra frente. Bom, muito bem. E por que o Wulfgar fez isso, gente? Porque o pai dele disse que se ele conquistasse o tesouro e matasse o dragão, ele ia conseguir ser o líder do povo dele, né? Então, ele pega a cabeça do dragão, né, e todo o tesouro, e volta para sua tribo, né? E fala, e olha para o líder lá. E na hora que ele vê o líder da tribo de bárbaros humanos, ele descobre que a tribo dele tá se aliando a um mago super maligno. E tem goblins e orcs que estão se juntando. E eles vão atacar ali as 10 cidades, né? Os 10 vilarejos, né? E ele percebe que aquilo ali não pode acontecer. Ele tem que conseguir evitar. E aí ele resolve desafiar o novo líder bárbaro da tribo dele, né? Ele fala, eu te desafio. E aí o líder bárbaro falou assim, meu amigo, aqui na coisa não é assim não. Você chega aqui do nada que dá pra desafiar. E vem querendo me desafiar? Não. Ou você tem que ter linhagem nobre, ou você tem que ter feito uma coisa muito incrível pra conseguir me desafiar. E aí nessa hora, o Wulfgar dá aquele sorrisinho de levanta a lona, né? De boca. Levanta a lona e tem a cabeça de um dragão branco ali pra ele mostrar que ele tinha acabado de matar. Tá bom pra você? A coisa incrível? E aí o cara aceita, né? Lutar com ele, fazer o duelo com ele. E o Wulfgar, claro, né? Com aquele martelão que ele ganhou do Bruenor, ele ganha a luta contra esse líder da tribo dele. E agora como ele é o novo líder, ele consegue... tirar a tribo dele desse caminho horrível que eles estavam seguindo, que era juntar-se essa horda que esse mago maligno estava juntando. O mago é o Kessel, o nome dele. Esse Kessel, ele achou um fragmento mágico de um cristal e ele estava usando esses poderes do cristal para meio que juntar um exército e dominar. Ele queria ser o rei de Icewind Dale, ele queria ser o rei do norte todo, né? E o primeiro lugar que ele planejou conquistar foi justamente as 10 vilas, ali os 10 vilarejos. Exato. Né? E aí eu vou resumir um pouco, porque essa história é bem comprida, mas eles invadem, eles atacam, né, os 10 vilarejos. Exato. Os bárbaros conseguem ir junto com os anões, defender ao invés de lutar contra, defender. E acontece uma coisa muito interessante, porque esse mago já estava lá perto da capital e ele subiu, né, com a magia dele, uma torre de cristal. Torre de cristal, né? Ali no centro, né? E ali ele estava meio que dominando tudo e ele mandou um recado, né, para os 10 vilarejos. Ele queria que uma pessoa, um representante, fosse falar com ele para ele dar os termos da rendição das cidades, né? Para que todos obedecessem e se curvassem a ele, né? E aí a cidade escolheu uma figurinha que se torna depois muito importante na história do Drizzt. Exatamente. Mais um companheiro que se tornou um dos companheiros do Drizzt depois, o Halfling chamado Regis. É o melhor nome de Halfling que tem. O Regis, ele era um Halfling, mas muito preguiçoso, gordinho, safado, mais safado. E esse Halfling, vale a pena mencionar ele, porque ele tem uma ligação muito importante com o Drizzt. Ele tá lá no Vale dos Ventos Gélidos, fugido de uma guilda de ladrões que ele traiu, que ele tem um item mágico, que é um rubi, que ele roubou do chefe da guilda de ladrões dele lá de Calimshan, lá no sul. Né? E por isso que ele fugiu para o Vale do Vento Gélido, para escapar da ira do chefe da guilda dele, o Puck. Né? E, por enquanto, ele tinha conseguido escapar bem, estava bem distante. E aí ele foi chamado para negociar, né, a rendição. Ele era bom de lábia. Bom de lábia, tinha esse item e tal. Só que aí quando ele confrontou o mago, né, o Kessel, o mago era resistente aos efeitos do rubi. O rubi ele dava tipo um charm person. Tipo, encantava a pessoa. Nossa, é um item muito forte para ter para um ladino, então.
Só que aí o Castle, ele soltou um feitiço no... O Castle passou na salvaguarda. Passou na salvaguarda e falou: você tentou me dominar, Cacique. Quem que você acha que é o mago bom? Aqui sou eu. E aí o Castle solta um feitiço no Halfling, né? No Regis, para dominar a mente dele. Só que o que o Castle, o mago, não sabia é que esse rubi que o Halfling tinha não só soltava feitiço, ele também protegia a mente do Halfling contra outras pessoas que tentassem dominar ele. Só que o Halfling, muito sabiamente, fingiu que estava sendo dominado pelo mago e convenceu ele a se desfazer de uma das tropas de orcs dele, falando que eram traiçoeiros, não sei o quê. Ele fez um rebuliço lá, fingindo que era dominado pelo mago, e acabou ajudando muito na batalha. Se não fosse pelo Regis também, eles não iam ter número suficiente para vencer. E os heróis, junto com o exército dos bárbaros, os exércitos dos anões, os humanos das 10 cidades, mais o Drist, né, eles conseguiram venceram esse mago e tudo mais, e acabou tudo bem. Isso bem resumida a história, tá? Por que eu trouxe à tona o Regis, o Halfling e a gema dele? Porque tem tudo a ver com um dos maiores vilões que o Drist conseguiu na vida dele depois. O que acontece? O Puck, que é o chefe dessa guilda de ladrões, ele contratou... Então, peraí, só para o pessoal já entender. O grupo já tá começando a se formar. Se formou o grupo, né? O grupo do Drist é Drist, Bruenor Battlehammer, o anão, rei dos anões, o Wulfgar, o bárbaro, e o Halfling Regis, tá? Depois a Cat Bree se junta a eles, mais tarde, tá? E aí, formado esse grupo, né, acontece uma coisa interessante. O Puck, que era o chefe da guilda de ladrões, um bandidaço, assim, tipo... Lá do sul, um mafiosaço, assim, tipo rei do crime. Ele contrata o mais perigoso assassino de Faerûn de todos os tempos para encontrar o Halfling e recuperar a gema mágica dele. O assassino é o Artemis Entreri, e esse cara vai ser a maior pedra no sapato do Drist de todos os tempos. Bom, retomando a história, eu vou tentar resumir aqui só para vocês entenderem a dinâmica da relação do Artemis com o Drist. O Artemis descobre a trilha de onde o Halfling tá. O Halfling estava lá no norte. Só que o Halfling, o Regis, o Halfling, ele consegue ver que tem um assassino com a adaga do Entreri, que é uma adaga famosa. Ele vê ele antes e ele fala: ferrou pro meu lado. Danou-se. Vieram me buscar. Por coincidência, depois de toda aquela batalha contra o mago e tudo mais, os aventureiros, que eram o Bruenor, o Drist e o Wulfgar, na época não tinha o Regis ainda no grupo, eles estavam planejando uma viagem, eles estavam planejando partir para encontrar o lar ancestral dos anões daquele clã. O clã Battlehammer tinha uma espécie de reino subterrâneo perdido, que chamava Mithril Hall, né, o Salão de Mithril. E era um lugar lendário que o Bruenor tinha o sonho dele de encontrar. E ele falou: agora que nós somos amigos, vamos partir, vamos fazer essa busca aí. A gente tá forte, né? Já passamos de nível. Né? A gente passou de nível, vamos lá. E eles partem pra essa busca e de repente o Regis fala: quero ir junto. Aí eles falam assim: mas você é preguiçoso, você nunca quis fazer nada, você quer ir junto agora nessa missão perigosíssima? Ele: não quero ver o mundo, tal, não sei o quê. Tô entediado aqui. Mas na verdade que ele não contou. Tava fugindo do Artemis. Exatamente. Ele sabia que tinha um assassino atrás dele. Aliás, esse Halfling não ter contado esse detalhe foi sacanagem. Foi muita sacanagem. Porque, nossa, eles enfiou o grupo numa roubada por causa disso. Bom, resumindo uma história super longa, o que acontece é que o Artemis começa a caçar o grupo de heróis, né? Buscando esse Halfling. E ele acaba encontrando o único à altura dele no combate mano a mano, era o Drist, né? E eles duelaram várias vezes. E ele acaba também ficando obcecado pelo Drist, assim como aquele antigo caçador lá, o Rhodey, mesma coisa. Ele fica obcecado pelo Drist, mas por outro motivo. Ele fica obcecado pelo Drist mais ou menos no esquema que o Coringa e o Batman um é obcecado pelo outro. Porque eles são opostos perfeitos um do outro. Na habilidade com a espada, eles são praticamente iguais. Só que o Artemis Entreri aprendeu que a frieza é o caminho certo para você ser o melhor espadachim do mundo. E amizade, amor... Nada disso vale a pena. Isso só atrapalha o seu caminho. Ele é super profissional.
E o Drizzt, ele é o contrário. Quanto mais amizades ele tem, mais assim, amor ele busca, teoricamente melhor ele fica. Não é bem verdade isso, mas é meio que assim... Assim, é o jeito que ele se sente bem, isso, né, o jeito que ele se sente bem. Ele, justamente... Tanto que ele nega o lado caçador dele, exato, que é o melhor lado de luta dele, Se o Drizzt deixasse o caçador tomar conta, ele vencia o Artemis, sim, mas ele não deixa. Mas ele vence, na verdade eles ainda conseguem, né, ter aquela relação. Eles ficam num vai e vem, assim, então tem vários temas muito interessantes, a gente vai resumir pra não ficar muito longo, já deve ter uns 20 minutos esse vídeo. Mas basicamente o Artemis ele vira o grande vilão do Drizzt. Outro personagem interessantíssimo na trajetória do Drizzt é o Jar Axel. Jar Axel é um mercenário Drow que o Drizzt conheceu ainda em Mesoberranzan, que eles já tiveram em lados opostos diversas vezes, mas os dois meio que se respeitam também. Uhum. O tema dos dois é que é o seguinte, o Jar Axel ele não pertence a nenhuma casa nobre de Drow, e ele meio que fugiu da estrutura hierárquica dos Drow. Da mesma forma que o Drizzt. Da mesma forma que o Drizzt. O Drizzt fugiu de outra forma. O Drizzt fugiu subindo pra superfície. O Drizzt subiu arriscando a vida dele, isso, porque a Loth agora odeia ele mais que qualquer coisa no mundo. O Jar Axel fugiu de outra forma. Ele ficou no espaço entre as famílias. Ele começou a servir a várias famílias ao mesmo tempo, como um assassino de aluguel, mercenário. Ele montou um bando de mercenário que se transformou num dos bandos mais influentes de mercenários no norte de Faerûn. Ele virou um cara super influente e ele respeita muito o Drizzt. Então, algumas vezes eles já chegaram a lutar juntos para se livrar de alguma ameaça, mas o Jar Axel é aquele típico cara que você não confia muito. Exato. Ele tá sempre... Ele é o típico Drow, né? Que não quer ficar baixando a cabeça pro matriarcado. Exato, ele só não tá ligado a Loth, exatamente. Exato. Ele conseguiu escapar daquilo. Então os dois se respeitam também. Que mais? Bom, temos... Ele namora, o Drizzt depois namora, né? Tem a história que o Ulfgar morre. Isso, spoilers. Mas é o seguinte, a Cat Bree se torna um dos grandes amores do Drizzt depois, né? Ela tem um relacionamento com o Ulfgar primeiro. O Ulfgar morre numa missão e tal. A Cat Bree já tinha virado uma aventureira a essa altura, e ela concorda em viver uma vida de viajante junto com o Drizzt. Eles viram até pirata uma hora, eles partem para uma vida de aventura. E nessa vida de aventuras que eles meio que se unem, e ela vira esposa, eles têm um filho e tal. Ou filha, não lembro. Então você pode ter aí seu personagem que é neto, tataraneto do Drizzt, de repente, se você quiser fazer um Drow. Isso, que não é maligno. Dá pra ser um half Drow, meio Drow, meio humano, descendente do Drizzt, só você inventar que nasceu mais um ali depois na Cat Bree, não sei o quê. Bom, enfim. Outro tema importante do Drizzt, a aparência dele, principalmente a cor da pele. Tem uma questão de preconceito muito, muito ligada à história dele, que tem reflexo na nossa vida real, nossa vida atual, que é uma mensagem muito interessante dessa saga toda. Tem um momento na história em que o Drizzt precisa caçar o Artemis, o vilão dele, porque o vilão sequestrou um dos amigos da companhia dele. Só que ele precisa, para caçar o Artemis, embarcar num navio. Em nenhuma cidade, principalmente o Waterdeep, que é onde ele ia pegar o navio, ia aceitar a presença do Drow por causa da cor da pele. Então ele encontra uma máscara mágica que transforma ele num elfo de pele clara. E ele fala a impressão que ele tem de andar numa cidade com a pele clara, em contraste com a pele escura, é uma coisa completamente diferente. As pessoas olham de forma diferente para ele, e ele se sente tentado a nunca mais tirar aquela máscara. Que eu falei, isso aqui é maravilhoso. Muito ruim isso, é um negócio. E ele acaba achando isso ruim. Ele fala assim: não, eu não posso usar essa máscara como uma muleta para viver nessa sociedade. Quem tá errado não sou eu. São os outros. São os outros que estão me vendo como uma ameaça. Então ele começa a se recusar a usar a máscara em várias oportunidades, mesmo que isso coloque ele em perigo. Então tem um tema de preconceito racial muito forte, que é muito interessante. Principalmente quando ele acha essa máscara. Essa máscara também é um item que ele consegue com a Agatha, a Banshee, que vocês quase encontraram na Mina Perdida de Phandelver. Vocês evitaram ela, vocês não foram pra lá. Que bom que ele trata dessa forma, né? Sim, que ele se assume, né? E é muito legal. Assim, é um livro de fantasia, mas esses temas são reais. E é um tema que foi tratado ainda na época. Esse livro, os primeiros são de 1988.
né? É um livro da década... Depois a saga foi para a década de 90 e tal. E mesmo naquela época eles já tiveram a sensibilidade de tratar esse assunto assim, mas outros assuntos já estão meio datados, assim. Algumas coisas são meio ruins, assim, mas com a visão do tempo, né, que já se passou, você consegue perdoar algumas coisas e entender que era fruto da visão da época. Mas em formas gerais, assim, eu acho que é uma obra que segurou muito bem a passagem do tempo, assim. Eu acho que vale a pena, assim, você ler. Vamos só dar uma passada rápida pelos itens mágicos do Drizzt. Eu juro que eu não vou demorar. A Lina já tá cansada. Eu juro que eu não vou demorar. Gente, são 36 livros, não dá pra falar. 36 é muita coisa, livros, eu tô ficando rouco já. 36 livros vamos lá. em um vídeo. Os itens mágicos do Drizzt, é rápido. Ele tem a Icing Death, que é uma das cimitarras dele lá, que tem poder de gelo, que eu já contei. A segunda é a Twinkle, que é uma outra cimitarra mágica da mão defensiva, que um mago deu pra ele de presente, que achou ele interessantíssimo e entregou. E é uma arma que era feita pelos antepassados élficos dele e que tem poderes defensivos, da armadura pra ele, criar campos de força, de proteção pra ele, tá? Ele tem uma Mithril Shirt mágica, que, se eu não me engano, foi o Bruenor que fez pra ele, mas alguém me corrige, tá? Que dá uma proteção extra pra ele. A capa dele é uma Cloak of Elvenkind, que ajuda ele a se esconder. Ele tem uma bota também mágica, que ajuda ele a andar mais rápido. E ele tem um bracelete que ele enfrentou um Drow de uma casa rival numa luta. E esse Drow usava esse bracelete, of Binding Strength, uma coisa assim. Que é um bracelete que acelerava os golpes desse Drow. Nossa, gente. E aí, o Drizzt consegue, não sei como. Imagina, um bicho com tudo isso. Bicho com tudo isso. Ele é uma árvore de Natal de item mágico. O Drizzt consegue vencer esse cara e pega esse bracelete pra ele. E ele começa a usar o bracelete e ele vê que ele tá rápido demais. Ele acha ruim. Então, esse bracelete tá me deixando tão rápido que eu tô perdendo o controle dos meus ataques. Ele tira o bracelete e ele coloca na perna. Ele amarra, vira uma tornozeleira e aí ele fica rápido do pé. E aí ele é mas super junto rápido. com a bota que deixa mais rápido? Junto com a bota. Junto com a bota. Nossa, gente. Ele fica super rápido por causa desse bracelete que ele tá usando na perna, por causa das espadas e tudo mais. Então, esse é mais ou menos o Drizzt hoje, né? Ele é um bicho cheio de poderes de itens mágicos nele. Ele deve ter mais de 10 níveis de Ranger e mais de 10 níveis de guerreiro a essa altura. Bicho é lendário. Ele é tão lendário que ele já enfrentou no 1x1 o Demogorgon, que é o que aparece na campanha Out of the Abyss, né? Quando ele volta pra Underdark pra libertar um amigo dele que ficou preso, né? E ele tem que enfrentar uns demônios do abismo que saíram pra Underdark. Ele já chegou a enfrentar. Tchau, chega. O Demogorgon, tá bom, chega. A Lina não aguenta mais. E é isso, pessoal. Esse foi só um recorte, né? Apesar de ter quase 1h30 de conteúdo, por incrível que pareça, isso é só o começo aí da história do Drizzt, né? Tem muito conteúdo, né? Só pra você ver a quantidade, o volume, né? De livros, né? Acerca desse herói. Nesse momento aí a gente já tava gravando o dia inteiro e não deu pra continuar a história dali, mas já deu pra ter uma noção total aí de como é esse herói e tudo mais. E se você se interessou aí na história do Drizzt e quer ler os livros, eu vou colocar o link de afiliados da Amazon em algum lugar aqui no podcast para você comprar a versão em português, né, da trilogia do Drizzt, da editora Jambô. Então, procure aí esse link em algum lugar aqui na postagem e isso ajudaria o canal também com pequenas comissões aí da Amazon, caso você compre. Então o podcast fica por aqui essa semana, a gente se vê semana que vem.